Oi, eu sou Cindy, tudo bom com vocês? Espero que sim, que vocês sejam bem saudáveis, felizes, bebam bastante água, porque água é muito importante pra saúde. No vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência fazendo medicina em Valença. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Geisa, eu tô indo pro 3º período, não acredito nisso. Quando eu fui pra Valença, eu fui com uma mala e um sonho, eu não conhecia a cidade, não conhecia a faculdade, e eu também não encontrei muito conteúdo na internet sobre. Então eu resolvi fazer esse vídeo com as principais informações pra vocês, para ajudar aí você que talvez está pensando em ir para Valença e quer conhecer um pouquinho mais sobre como é a realidade lá. Bom, eu vou começar falando sobre a cidade. Valença fica no interior do Rio de Janeiro, na região ali sul-fluminense. É uma cidade bem extensa, tem diversos municípios assim espalhados, porém a parte central mesmo, que fica o centro, a faculdade e tudo mais, é bem pequena, não chega nem a ter 70 mil habitantes. As pessoas lá são muito receptivas, muito acolhedoras, acho que isso foi um ponto muito importante quando eu cheguei lá, e isso não é uma opinião só minha. Nos primeiros meses eu estranhei muito, e os meus colegas também estranharam bastante, porque as pessoas são realmente muito simpáticas, as pessoas estão dispostas a ajudar se você precisar de alguma coisa. E eu acho que isso é um ponto muito importante quando você tá saindo de casa, você tá longe de seus pais, dos seus amigos. Então, esse é um ponto bem bacana da cidade. Como eu disse, dentro da cidade você anda a pé, você atravessa a cidade a pé. Tipo assim, tem poucas distâncias assim que são, nossa senhora, entendeu? O Uberzinho que você ir mais longe assim vai ser o que? Uns R$7, 8, 10. Sabe? Pra eu ir pra rodoviária, eu pego o Uber, gasto uns R$12. Porém, gente, o transporte pra você ir pra casa, por exemplo, né? O transporte entre os municípios é bem precário, tá? Em questão de horário. Pra eu vir pra BH, eu vou pra Juiz de Fora. Geralmente, pra você ir pra lugares mais longe, você tem que ir pra uma cidade do lado que vai ter um ônibus pra sua cidade. E assim, gente, só tem um ônibus pra Juiz de Fora por dia às 5 horas da tarde. E vindo de Juiz de Fora pra Valença, só tem um ônibus às 7 da manhã, se eu não me engano. Então, assim, é bem ruizinho. Pra você ir embora, você fica bem restrito à carona ou a esses horários que são bem reduzidos. Tem ônibus pros bairros próximos, né? Mas eu nunca peguei, então não posso dar muita informação pra vocês. E assim, iria precisar mais quando você fosse pros outros bairros pra fazer atividade de UBS, conhecer postinho, mas geralmente o pessoal divide Uber, vale mais a pena. Valença, gente, isso foi uma coisa que eu olhei bastante, que é uma altitude parecida aqui com a de BH. Então o clima lá, eu considero um clima frio. Faz calor? Faz bastante calor. Mas, de modo geral, eu acho que é uma cidade bem fresca. E quando faz frio, faz... Não, gente, faz frio de verdade. E um ponto que é importante vocês saberem é que o clima muda de um dia pro outro. Por exemplo, hoje tá um calor infernal. Amanhã, 7 horas da manhã, ainda vai estar com neblina, um vento gelado, entendeu? Teve dia do início do período, né? Início do ano, que eu fiquei com o dedo roxo de tanto frio, vocês não estão entendendo. Mas tem gente que já tá acostumado com frio que acha lá bem quente. Tem pessoas que acham lá muito frio, que é o meu caso, que dependendo do dia tá muito frio mesmo, mas que varia muito da percepção do que você tá acostumado. Eu considero lá uma cidade fria, fresquinha, mesmo no calor, tem aquele ventinho, só que essas ondas de calor aí deixa a gente meio complicado de estabelecer o que é quente e o que é frio, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o custo de vida lá. Pessoal, a alimentação, eu acredito que seja uma coisa que não tem tanta mudança. Tem coisas lá que são bem caras, tipo uva. Mas se você for no dia da promoção, você consegue comprar uva por um preço justo. Então, você tem que saber, assim, manusear, se informar dia de promoção, se cadastrar, e tararara, aí você consegue não gastar tanto assim, porque se você não utilizar dessas ferramentas, a alimentação pode sair bem mais cara do que você está acostumado. Agora, um ponto que desanima bastante, que eu vou ser bem sincera com vocês, é moradia. Essa informação que eu acho que é a mais importante que você precisa saber antes de você ir. É muito difícil achar lugar para morar, gente, é muito difícil e muito caro. Às vezes você acha, mas é muito caro. Às vezes você acha, mas é muito difícil de alugar. Porque, pelo que eu percebi nesse um ano lá, a maioria dos imóveis é com imobiliária. A imobiliária acaba sendo bastante exigente, não só em questão tipo, de documentação, mas de muitos meses adiantados, tem não sei quantos fiador com não sei quanto de renda, que dificulta um pouco. Você encontra bons locais para morar um pouquinho mais longe da faculdade. A gente meio que divide em dois polos. Ou você fica perto da faculdade ou você fica perto do hospital. A distância entre os dois é tipo de 20 a 25 minutos andando a pé. Não é uma coisa tipo assim, uau, muito longe.
mas os imóveis próximos ao hospital eu percebi que são mais baratos. Você encontra também muito fundo de casa por um preço mais acessível. Agora sim, gente, de modo geral é muito caro. Quando eu cheguei lá, eu fui pra uma kitnet, que era um cômodo, vou mostrar pra vocês. Era um cômodo, tipo assim, um quarto junto com a cozinha e um banheiro, acabou. E era R$ 700. Então, hoje em dia eu moro num apartamento, com quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma vaguinha de garagem, e eu pago 1.100. Mas foi, tipo assim, um achado, gente, é muito difícil mesmo você encontrar. A maioria das coisas estão na faixa de 1.600, por aí. Isso é um apartamento de um quarto. Quando você vai pro 2, aí já sobe bem mais. Só que se você procurar com calma, se você ficar de olho, você consegue encontrar, sim, um lugar bom pra morar. E também tem várias repúblicas, você pode dividir apartamento. Mas fique ciente que é bem difícil mesmo de arranjar lugar pra morar. É muito ruim, é muito caro. Até porque é uma cidade universitária, a cidade gira em torno da faculdade. E é uma faculdade particular, então assim, eles metem a faca mesmo, tá, gente? E fica uma dica, gente, que, como eu disse, eu percebi que os imóveis mais próximos ao hospital são mais baratos do que os próximos ao campus sede. E assim, se você for fazer medicina como eu, acho que compensa, sim, você morar mais perto do hospital. Eventualmente, você vai pro hospital, eu vou falar sobre isso mais à frente. E depois do ciclo clínico você vai ficar mais no ambulatório e tudo mais. Então, às vezes, compensa você passar aí os 2 primeiros anos sofrendo um pouquinho, tendo que andar. Porque depois você vai ter recompensa. Então, agora vamos pra parte que eu acho que interessa pra muita gente, que é sobre a faculdade. A Faculdade de Medicina de Valência é uma faculdade muito tradicional. Foi fundada em 1968, tem mais de 50 anos que tá aí. A gente conta com o maior centro de simulação da América Latina. E assim, gente, realmente é incrível. Eu estudei em outras faculdades. E, gente, aquela estrutura daquela faculdade é uma coisa, assim, surreal. É muito boa mesmo. Além do centro de simulação, a gente tem hospital próprio, maternidade própria. Então, assim, você tem um ambiente de prática muito rico à sua disposição. Assim, é uma faculdade que eu considero muito acolhedora. A gente tem atendimento psicológico, a gente tem acesso a psicopedagogo que pode ajudar a gente a organizar os estudos. Eu sinto que a gente tem bastante voz lá no Unifaa. Eu sou representante de turma e a gente sempre tem reuniões com a coordenação para falar o que pode melhorar, o que tá bom, para dar aquele feedback que eu acho, assim, sensacional, porque a nossa visão é diferente da visão de quem tá dando aula. Então, eu acho que é uma coisa muito importante a gente ter esse espaço, a gente poder fazer crítica, fazer sugestão. Então, a gente se sente muito ouvido. Às vezes, ou só ouvem a gente e não faz nada, mas, de modo geral, tem algumas coisas que são resolvidas bem rápido. Eles têm esse cuidado, sim, com a nossa saúde mental, estão sempre estimulando a gente a praticar um esporte. A gente tem uma tal de área verde no nosso cronograma de aula, em que a gente tem um espaço que a gente não faz nada. Esse período mesmo, minha área verde ficou, sei lá, porque a gente tem muita coisa pra estudar, mas a gente tem essa área verde. No primeiro período era tipo assim, uma tarde toda sem aula. Então era bem legal. Esse próximo tópico aqui foi uma sugestão dos amigos meus, que eu perguntei o que seria legal de falar nesse vídeo. E é o fato dos professores serem acessíveis. Você consegue conversar com o professor, tirar uma dúvida, fazer uma crítica, fazer uma sugestão. Eu acho que quem sente mais isso é quem teve contato com uma faculdade federal, em que você não pode falar muita coisa, o professor não tá nem muito nem aí pra você. E lá no Unifaa não é assim. A maioria dos professores estão ali super à disposição e você consegue até, tipo assim, ter um relacionamento de amizade mesmo com muitos deles. E outro ponto que eu acho muito importante, gente, que eu acho que é um dos pontos mais incríveis sobre você fazer medicina no Unifaa. Tô pensando que eu tô fazendo propaganda, né, gente? Unifaa me patrocina. A gente tem um contato precoce com as práticas. A gente tem aulas práticas, né? Obviamente, a gente tem aula de prática clínica, no caso da minha grade chama prática clínica, que a gente já começa a aprender, começa lá com higienizando a mão, lá quando você vê se tá fazendo anamnese com o paciente. Claro que em grupo, né? Você não vai dar diagnóstico. Mas desde o primeiro período você vai pro hospital, você conversa com o paciente, você começa a ter o seu raciocínio clínico estimulado. E, é claro, você tem, né, as idas aos postos de saúde, mas esse contato no hospital, tipo assim, gente, é uma coisa incrível. Eu, como eu disse pra vocês, já estudei em outras faculdades antes, e em nenhuma eu tive contato com o hospital. Então a gente tá desde o primeiro período indo lá, conversando com o paciente, fazendo anamnese, a gente chegou a fazer exame físico, a gente ouviu sopro no coração. Gente, é
maravilhoso, de verdade. E as aulas práticas são no hospital e também no centro de simulação, que tem toda uma estrutura, a gente faz punção, uso dos materiais mesmo, sabe? Não é aquela coisa teórica. A gente tem aula teórica e depois a aula prática em que a gente faz tudo, sabe? De verdade. A gente abre a seringa, bota, tem os manequins. A gente realmente tem uma vivência de prática muito rica. Então eu acho que são das coisas mais incríveis. A estrutura de avaliação na Unifá é um pouquinho diferente. A nossa nota é praticamente toda de prova. É só em saúde da família, que é essa matéria que a gente vai pro postinho e tudo mais, que a gente tem um trabalho. Mas, de modo geral, nas outras matérias, é só nota de prova, gente. A gente não tem estudo dirigido, não tem trabalho, não tem apresentação, não. É só prova. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende muito do momento aí. Eu acho que não é nem pelo gosto pessoal, depende do momento que você tá vivendo. Tem horas que eu queria muito ter um trabalho, tem horas que, tipo assim, eu falo, meu Deus, ainda bem que é só prova. Aí, o jeito das provas também são um pouquinho diferente. No Unifá, a gente tem 2 tipos de prova. A gente tem as P's, que são provas individuais de cada matéria, como vocês já devem estar acostumados com o conceito, tipo a prova de prática clínica, a gente tem prova de metabolismo, que é bioquímica junto com biologia celular, como se fosse um módulo, mas tem as questões de cada matéria. E a gente tem o teste integrador, que tem questões de todas as matérias. Então, tipo assim, tem 3 questões de cada matéria numa prova só. Eu esqueci de quantas questões são, mas ele vale 3. E ele pode salvar ou destruir a sua vida. E aí, como que funciona mais ou menos o cronograma? A gente tem o teste integrador 1, que é um tempinho depois que começa o período. Depois a gente tem a P1, que é a prova de cada matéria, a semana de P1, na verdade. Porque a gente não tem aula, só tem prova, porque a prova é bem cansativa. Depois a gente passou um tempinho, a gente tem o teste integrador 2. Depois de um tempo a gente tem a P2. Aí, gente, eles tiram a média das provas e deu 6. Pô, você tá livre? Beijo da Anitta. Se você não tiver conseguido média, você vai ter que fazer a P3, que é como se fosse uma recuperação. Todo mundo pode fazer P3? Todo mundo pode fazer. Mas quase ninguém faz se não precisar, porque geralmente, se você passou na P2, você pode ir pra casa antes das férias começarem oficialmente. Então é isso. Se você conseguiu nota, passou na P2, você vai pra sua casa, senão você fica pra fazer a P3. Lembrando que a P3, gente, não é DP, não é... Entendeu? É uma prova que você tem direito a fazer ela de qualquer forma. Não recomendo ficar de P3, gente. Eu fiquei no primeiro período. Foi horrível. Eu demorei 2 semanas pra ir pra casa. 2 semanas de férias. Que eu não fui ter férias porque eu fiquei de P3. Parasito. Eu não sei se ficou um pouco confuso pra vocês, mas é basicamente essa a estrutura. E é basicamente isso. Essas são as informações por alto. É a nossa carga horária, né, gente? Toda a carga horária de medicina é bem puxada. As provas não são tão fáceis assim. Já tive provas mais fáceis. E é um ambiente que eu gosto muito. Eu me sinto muito bem na faculdade, eu me sinto muito bem na cidade, eu gosto muito de Valença, quase todo mundo gosta muito de lá. Conheço muitas pessoas que passaram em faculdades perto de casa, mas desistiram de ir porque gostaram muito de Valença. E tem um ponto que eu esqueci de falar pra vocês no início do vídeo, que é uma cidade muito segura. Então, você anda com seu celular na mão, sabe? Porque a gente fala, estudar no Rio de Janeiro, mas não é Rio de Janeiro, é no interior, é uma cidade tranquila. A minha mãe teve muito medo quando eu falei que tinha passado lá. Mas, assim, é uma cidade muito boa, você se sente muito acolhido. Salgado é muito caro, pão de queijo é muito caro, mas, de modo geral, é onde você consegue ter uma ótima qualidade de vida, de verdade. Você pode voltar andando da aula, sabe? Relaxando, vendo as árvores. E, assim, é um lugar que eu recomendaria super estudar lá. Métodos de entrada, gente. Eu entrei pelo ProUni, a minha turma. Ela é praticamente inteira só de bolsistas. Tem uma pessoa que não é bolsista. E, na verdade, tem umas 2 turmas que são assim. A gente tem turma A, B, que são de pessoas pagantes. Tem alguns gato pingado que ficaram no período anterior e acabam sendo bolsista, mas a turma A e a turma B. E tem a turma C. No caso, meus veteranos são assim e a minha turma é assim. Com uma turma toda de ProUni. Abriram muitas vagas. E agora, nesse último semestre, não abriram vagas do ProUni, somente vaga do FIES. Abriram, tipo assim, uma penca de vaga do FIES. Então é bom você sempre estar de olho. Pode ser que não abra vagas período que vem, mas às vezes, do nada, no segundo semestre do mesmo ano, eles tacam um monte de vaga.
Então é bom ficar de olho. Claro que não é uma faculdade perfeita, tem coisas que não são agradáveis, tem coisas que podiam melhorar, mas de modo geral eu acho que é um lugar que vale super a pena você estudar. Eu acho que é um lugar que forma profissionais muito competentes, humanizados e, assim, é isso, eu sou cadelinha do Unify, gente, eu amo estudar lá, de verdade. Não me perguntem isso de prova, mas agora, neste momento que eu estou de férias, é muito bom. É basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda no Instagram, que é @Geisa. Eu compartilho bastante da minha trajetória acadêmica lá, meu dia a dia. Então sinta-se livre pra me seguir e pra mandar perguntas, porque eu respondo, pode deixar. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo, porque eu leio, anoto tudo e tento fazer. Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.